Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Hugo, professor da disciplina de Física. Nosso conteúdo de hoje é sobre as leis de Newton. Vamos começar falando sobre força, decomposição de forças e vamos fazer alguns exercícios também, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, o conceito de força. O conceito de força, pessoal, ele está presente no nosso cotidiano. Vejam só. Situações onde que a gente teve que empurrar, segurar, rebater, desviar algum objeto. Tudo isso está relacionado à força. Por exemplo, na figura A aqui, vejam só, a bola ela vai se movimentar porque vai haver a realização de uma força proporcionada pelo chute, uma força em cima do objeto, que no caso é a bola, e ele vai se movimentar em relação a isso. Na figura B, o goleiro segurando a bola. A bola vem, o goleiro tem que fazer o quê? Uma força contrária à da bola para que ele consiga segurá-la. E na figura C, a pessoa realizando uma força, no caso elástica, esticando o elástico para que ele se deforme e ela consiga fazer o exercício. Então, força é isso, ela está presente no nosso cotidiano de diversas maneiras, não é? E é a capacidade que nós temos, ou um outro objeto, um outro mecanismo tem, em colocar em movimento, reduzir em movimento, alterar o estado físico, tudo isso é feito aplicando uma força. Qual que é a unidade de força e sua medição? Nós vamos utilizar a unidade de força, o Newton. Newton, que é a unidade de força, como a gente já viu em outras aulas, do sistema padrão, do Sistema Internacional de Unidades. Outra unidade muito comum é o kgf. Vejam só, um kgf é igual a 1 kg. Quilo é a unidade de massa. Um kgf é o peso de um corpo de massa 1 kg, situado a nível de mar, com aceleração da gravidade 9,81. A relação entre kgf e Newton, 1 kgf equivale a 9,81 newtons, que equivale a 10 newtons. Importante deixar claro nesse momento aqui que vocês poderão perceber que nós vamos utilizar quase que exclusivamente a unidade de força como sendo o Newton, tá bom? Então, falou em força, é Newton. Continuando aqui. Força, pessoal, nós já falamos anteriormente também, é uma grandeza vetorial. Por quê? O que é uma grandeza vetorial? Para que eu possa caracterizar a força, se eu falar apenas 10 newtons, não fica totalmente caracterizado. Eu preciso saber, esses 10 newtons foram aplicados para onde? Para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo? Qual foi a orientação desses 10 newtons? Eu preciso ter direção e sentido. Então, força necessariamente é uma grandeza vetorial, pois para que eu possa caracterizá-la completamente, eu preciso, além do valor numérico, que são os newtons, preciso de direção e também sentido. Assim como aceleração, velocidade também são grandezas vetoriais. Já uma grandeza escalar, só aproveitando o momento, é aquela que só o valor numérico e a unidade são suficientes para que eu possa caracterizá-la completamente. Continuando aqui, quando eu tenho forças atuando juntas. Então, são três situações. Quais situações são essas? Quando as forças têm mesmo sentido, ou seja, apontam para o mesmo lado, o que vai acontecer nessa situação aqui, ó, que eu estou mostrando? As duas pessoas estão puxando o barco para o mesmo sentido. Então, quando as forças têm sentidos iguais, a força resultante ela vai ser a somatória dessas forças individuais. Certo? A gente consegue perceber isso bem tranquilamente no nosso cotidiano. Se você está empurrando um carro para frente, vem outra pessoa e ajuda a empurrar o carro no mesmo sentido, o carro vai se deslocar mais rápido, porque a força aplicada nele foi maior. Quando as forças são opostas, igual um cabo de guerra aqui, o que aplicar maior força vai vencer, vai conseguir
puxar para o seu lado. Vejam só, uma de 30 para a esquerda e uma de 40 para a direita. Então, a de 40 vai ganhar, vai ter uma força maior. E quanto? Eu subtraio uma da outra, então a minha resultante vai ser de 10, no caso aqui KGF, né, para a direita. E outra situação, como mostra aqui, são quando as forças são perpendiculares, certo? O que é perpendicular? Elas vão formar entre elas um ângulo de 90 graus. E para que eu possa calcular a resultante delas, vejam só, Teorema de Pitágoras. Vocês devem se recordar. Então, a minha força resultante é a raiz quadrada da soma dos quadrados das forças. Com isso, eu tenho a minha resultante, aplicando o Teorema de Pitágoras, porque eu estou formando aqui um triângulo retângulo, certo? Então, só ter atenção para que eu possa verificar quais são as perpendiculares. Elas devem ser perpendiculares, ou seja, deve formar um ângulo de 90 graus, e assim eu consigo calcular a minha resultante, certo? E por fim, se eu posso compor uma força, como eu mostrei aqui, eu tenho duas forças perpendiculares, eu compus uma resultante utilizando o Teorema de Pitágoras. Aqui também eu posso decompor a força. Porque, vejam só, em azul aqui eu tenho uma força que o carrinho, que o rapaz exerce pelo carrinho. Então, se eu tenho essa força, eu consigo decompor numa componente horizontal, que vai jogar o carrinho para frente, e numa componente vertical, que faz a força do carrinho contra o solo. As formulações de decomposição, nós não vamos entrar em detalhes agora, que precisa utilizar seno e cosseno. Posteriormente, vamos falar sobre isso e vocês aprenderão a fazer isso numericamente. Tá bom? Então, agora vamos fazer alguns exercícios desse assunto, para que a gente possa dar continuidade e fixar também o conteúdo. Tá bom? Então, vamos lá com os exercícios. Então, pessoal, aqui são dois exercícios sobre as leis de Newton que a gente vai estar resolvendo. O primeiro aqui, vejam só, sobre as grandezas escalares e vetoriais, responda as seguintes questões. O que diferencia uma grandeza escalar de uma grandeza vetorial? Uma grandeza escalar, pessoal, uma grandeza escalar, grandeza escalar, eu preciso só do módulo e da unidade. Por exemplo, massa. Vou colocar aqui. Uma massa de 10 quilogramas. Isso daqui é o suficiente para eu definir essa grandeza? Sim, eu não preciso saber se é 10 quilogramas para cima e para baixo. Não preciso. Já uma grandeza vetorial, no caso, a força que a gente está falando, uma força de 50 newtons. Eu preciso saber a orientação dela. Se eu escrever só 50 newtons, não me é suficiente. Eu preciso indicar para onde. Eu vou indicar aqui com uma seta. Beleza, 50 newtons na direção horizontal, sentido da esquerda para a direita. Certo? Então, na vetorial, eu preciso da direção. Direção, no caso aqui é horizontal. E o sentido, que no caso aqui seria para a direita. Certo? Então, tá aí a diferença. Essa aqui seria a nossa letra A, muito bem detalhado para vocês aí.
Porque a força e a velocidade são grandezas vetoriais. É aquilo que eu acabei de falar, pessoal. A letra B, vejam só. Porque elas precisam de um módulo, que é o valor numérico, uma direção, horizontal, vertical ou inclinado, e um sentido também, além, obviamente, da unidade. Ok? Então, essa aqui é a letra B. Por que a temperatura é uma grandeza escalar? Por quê? Se eu falar 30 graus Celsius, tá ok. Se eu quiser somar com mais 10 graus Celsius, eu posso somar. Não preciso preocupar com orientação, direção e sentido. Só o módulo, para mim, é suficiente. Só o módulo já me dá um ok nessa grandeza. Beleza? Número 2. Vejam só. Tem duas figuras. A primeira figura lista a composição de duas forças, outra a composição de uma força. E a segunda. Então, observem aqui. Na primeira figura, eu tenho uma força atuando, certo? Outra força atuando. E eu tenho uma resultante. Então, na primeira figura, eu tenho uma composição de forças. Já na segunda, eu tenho uma força só. E tenho duas resultantes aqui, ó, o Fy e o Fx. Então, na segunda, eu tenho uma decomposição. Ok? Por isso. Letra B. Calcule a intensidade de F1 na primeira figura, considerando R igual a 5 e F2 igual a 3. Então, vejam só. Teorema de Pitágoras, né, pessoal? A minha resultante é igual a raiz quadrada de F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Então, eu já dei a resultante, vejam só. A minha resultante é 5. 5 é igual a raiz quadrada de o F1 ao quadrado, certo? Mais o F2 ao quadrado, que é o 3 ao quadrado. Para eu tirar essa raiz aqui, eu vou elevar os dois lados ao quadrado. Então, vai ficar 25 é igual a F1 ao quadrado mais 3 ao quadrado, que é 9. O 9 passa para cá subtraindo. Então, eu vou ter 25 menos 9 é igual a F1 ao quadrado. Continuando aqui. 16 é igual a F1 ao quadrado. F1 é raiz de 16. Meu F1 é igual a 4 newtons. Beleza, pessoal? Então, aí estão os dois primeiros exercícios. Olá, pessoal. Então, vamos para o nosso exercício número 3 das leis de Newton. O casal está segurando e mantendo uma cesta de 25 kgf. A mulher faz uma força de 15 e uma alça. Calcule a força que o homem faz na outra. Se as forças formam um ângulo de 90 graus. Calcule a força que cada um faria se eles mantivessem os braços
na vertical. Então, vamos lá. Então, nesse exercício, é interessante que a gente desenhe a situação, certo? Então, a situação seria basicamente isso daqui. Aqui eu teria os 25 KGF e formando um ângulo de 90 graus. Aqui eu teria 15 e aqui eu teria, vamos chamar de F2, certo? Então, o que acontece aqui? Se eles formam um ângulo de 90 graus, posso aplicar o Pitágoras, sendo que a minha resultante são os 25, certo? Então, vejam só, a minha resultante é igual a raiz de F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. A minha resultante é 25, seria igual a raiz de 15 ao quadrado, mais o F2, que é do homem ao quadrado. Elevo os dois lados ao quadrado, tenho 625, é igual a 225, que é 15 ao quadrado, mais o F2 ao quadrado. 625 menos 225 é igual a F2 ao quadrado. 400 é igual a F2 ao quadrado. Força 2, que é a do homem, raiz de 400, que é igual a 20. No caso, aqui estamos tratando com KGF, 20 KGF. E qual seria a força que cada um deles faria se mantivesse os braços na vertical? Na vertical, seria esse esquema aqui, ó. Vou fazer aqui embaixo. Teria os 25 aqui. E teria duas forças. Vou desenhar aqui, ó. Duas forças idênticas para cima, que seria o F1 e o F2. Ou seja, nessa situação aqui, F1 é igual ao F2, vamos fazer a mesma força, que é igual aos 25 KGF dividido por 2. Então, cada um faria uma força de 12,5 newtons, certo? Percebam que se eles fizerem a força, as duas na vertical, ela diminui com relação se as forças estiverem inclinadas em 90 graus. Inclinadas com 90 graus, como a gente fez aqui na primeira situação, uma deu 15 e a outra 20. Os dois na vertical deu 12,5. Tranquilo? Então é isso aí. Muito obrigado, pessoal. Olá, pessoal. Esse aqui é o nosso exercício número 4. É um exercício teórico. Vejam só. A figura mostra um operário sustentado por duas cordas inclinadas. Um colega diz que cada corda suporta uma tensão metade do peso. Então, cada uma aqui suportaria o peso sobre 2. Certo? Peso dividido por 2. Aqui está o peso dele para baixo. Pois bem, usando a decomposição de força mostrada na figura, como você argumentaria convencer seu colega que ele está errado? Por quê? A corda ela tem uma componente vertical e uma horizontal, certo? Então, vamos dizer que um pouco da força está na vertical e um na horizontal. Esse na horizontal não vai fazer tração na corda.
o que vai fazer é o componente vertical. Como, vamos dizer, podemos dizer que existe uma perda na horizontal, ela não tem condições de aguentar só metade do peso, ela precisa aguentar mais. Se vocês observarem no exercício número 3, foi exatamente isso que aconteceu. Lembram lá que quando elas estavam inclinadas do exercício 3, vou utilizar ele como exemplo, eu tinha 15 e 20, quando elas formavam um ângulo de 90 graus. Quando eu coloquei as duas para cima, eu dividi as duas e ficou 12,5, que era exatamente a metade. Então, fica claro que quando eu inclino a ação das forças, eu preciso de um valor maior para que eu consiga, né, vamos dizer, o mesmo valor se elas estivessem absolutamente na vertical. Tá bom? Então, essa é a ideia do exercício, que vocês entendam isso. Tá? Quando eu coloco forças perpendiculares, o valor para eu atingir uma determinada resultante, um determinado equilíbrio, ele precisa ser maior. Tranquilo? Então é isso, pessoal. Obrigado, valeu.